Segundo Pedro, capítulo 3, o versículo 18, diz assim: Antes crescei na fé e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Nós lemos aqui, no início do versículo 18, uma ordem, um imperativo, um comando. Crescei na graça. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós poderíamos, não de forma errada, nós poderíamos concluir que esse crescer na graça significa crescer na vida cristã, avançar em maturidade, crescer espiritualmente, o que não deixa de ser verdade. Mas não é apenas nesse sentido que podemos aplicar esse mandamento de crescer na graça. Devemos crescer no serviço de Cristo, devemos crescer, como nós lemos, no conhecimento também. Mas especificamente eu quero falar hoje, que é o nosso tema de hoje, crescer na graça. O que especificamente isso pode estar falando para nós? Então, vamos começar definindo o que é graça. Se vamos crescer na graça, eu tenho que saber o que é graça. Então vamos comigo para Efésios, capítulo 2, e versículo 8 e 9, onde nós temos um versículo muito conhecido, e merecidamente muito usado quando evangelizamos e pregamos o evangelho, não surpreendentemente, onde explica, existem outros, N versículos, mas vamos falar sobre esse aqui. Porque pela graça, então ali está a graça, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí continua, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está falando, o contexto de Efésios 2:8 é salvação. Inclusive ele fala, né, sois salvos, pela graça sois salvos. Então o contexto é claramente, indiscutivelmente salvação, e é através da graça exclusivamente que nós temos salvação. Mas o que é graça então? Graça podemos definir como sendo um favor ou um benefício não merecido. É algo que nós recebemos, mas que nós não merecemos. Nós não merecemos por mérito e nós não podemos vir a merecer por mérito. Tanto que diz aqui no versículo 9, não vem das obras. Então, graça é algo que não é acionado através de obras. Não é algo que começa a nos abençoar devido a algo que nós façamos. A graça é algo totalmente à parte e separado de obras, merecimento, qualquer mérito da nossa parte. Aqui a questão é salvação, mas vai muito além. A graça de Deus não é apenas e tão somente na salvação. Não que salvação não seja importante, não quero tirar mérito ou importância da salvação, claro que é, mas a verdade é que a graça é algo em nosso favor, nosso benefício, pelo qual nós não fazemos contribuição alguma. Não vem das obras que nós possamos fazer. Por exemplo, nós não merecemos a salvação, como nós lemos aqui, nós não merecemos o amor de Deus. Sempre digo isso, Deus é amor, Deus nos ama, não há nada que ninguém na face da terra precise fazer para ser amado por Deus. Deus ama a todos, Deus ama o ateu, Deus ama aquela pessoa que não acredita nele ou diz não acreditar nele, Deus ama a pessoa que trabalha contra ele, alguém que não só ele é ateu, ele é um ateu militante, ele faz questão de propagar, de atacar Deus e as coisas de Deus. Pois bem, aquela pessoa, Deus ama aquela pessoa, Deus ama todo mundo. Então não há nada que nós possamos fazer, porque Deus nos ama de graça. Nós não merecemos as muitas bênçãos de Deus. O sol se levanta, a chuva cai, nós respiramos, temos saúde, nós temos família, amigo, trabalho. Tudo isso Deus nos dá, porque Deus nos ama, porque somos objeto do seu amor. Mas a graça, ela não vem, como nós vimos, só reiterando, ela não vem através de obras, ela não vem através da lei, não vem através de merecimento, tanto que graça
e obras, lei, merecimento, etc., essas duas coisas são incompatíveis, elas são irreconciliáveis, como nós lemos em Romanos 11, versículo 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Então aqui o apóstolo Paulo, ele é muito eloquente e deixa bem claro, ou uma coisa ou outra. Se é por graça, não é por obra. Se é por obra, não é por graça. Você não tem como consolidar, conciliar os dois, não tem. Ou é um, ou é o outro. E nos dois não se misturam. Por isso a grande falácia e heresia de certos, como posso dizer, ambientes que ensinam a perda da salvação. A salvação é de graça, mas nós podemos perder a salvação. Isso não faz sentido. Se nós temos que manter a salvação e conquistar a salvação pelas obras, não pode ser por graça. Se é pela graça, então não pode ser por obras. Ou uma coisa ou outra. Mas, então, graça é isso, é um favor não merecido. E nós precisamos crescer na graça, nós precisamos ter mais graça, e Deus dá essa ordem, crescer na graça, porque um dos benefícios da graça é que a graça nos fortalece. Quer ser um crente forte, quer ser um crente espiritualmente robusto, então nós temos que crescer na graça. Ouçam isso em 2 Timóteo 2, versículo 1. Paulo escrevendo para Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, veja bem, nós temos graça em Cristo Jesus, porque Jesus é graça, ele é cheio de graça, mas aqui diz, fortifica-te na graça de Cristo. Então, se eu estou crescendo na graça, se a minha graça está aumentando, eu posso ter mais força, eu posso ter mais poder espiritual, eu posso me fortalecer na graça. Se minha graça não cresce, se eu sequer entendo o que é graça, como tantas pessoas hoje no mundo pseudo-cristão dizem, por exemplo, eu mencionei agora há pouco, essa heresia de você se salvar e você preservar, manter, você guardar sua salvação através da perseverança. Isso é heresia, gente, isso não existe. Isso nada mais é do que você estar misturando obras e graça, e as duas não se misturam. Então tem muita gente que nem entende o que é graça, não faz ideia, compreensão do que é graça. Como que alguém vai se fortalecer na graça se ela não entende o que é graça? Então é muito importante crescer na graça, porque nós podemos nos fortalecer na graça. Segundo Coríntios 12, versículo 9, nós temos outra referência ao poder de Deus aumentando, é quando Paulo, que orou a Deus para tirar uma enfermidade que ele tinha, e a resposta foi essa, 2 Coríntios 12, 9, e disse-me, a minha graça, é Deus falando para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então a graça de Deus, ela é suficiente, a graça de Deus basta, é o bastante. Por quê? Porque através da graça, o poder de Deus pode transformar as nossas fraquezas em poder. Através do quê? Da graça. A minha graça te basta, porque o meu poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus aumenta nas nossas fraquezas quando nós estamos aperfeiçoando e crescendo na graça. Então é muito importante entendermos o que é graça, para que possamos nos aperfeiçoar, nos fortalecer na graça. Vamos para Efésios, capítulo 2. Nós estamos vendo o tema crescer na graça. Primeira coisa, é importante entender e definir o que é graça. Já sabemos que graça é algo, um benefício, algo de bom que nos é dado sem o nosso merecimento. Nós não merecemos, mas mesmo assim Deus nos dá. Efésios 2:5 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí você fala, pastor, eu li aqui Efésios 5:2 e eu não vi graça, eu não estou vendo referência à graça. Mas está aí, gente, a graça está aí. Se entregou a si mesmo por nós. O que é isso? Se ele se entregou por nós,
Isso é o quê? Isso é graça. Por que que Cristo se entregou por nós? Por que que Cristo precisou ser uma oferta de sacrifício a Deus, de cheiro suave? Ele fez isso justamente para consolidar a graça de Deus e a justiça de Deus. A justiça de Deus diz: vocês estão todos condenados, destituídos, vocês não são merecedores, vocês são os transgressores, ninguém vai entrar no céu, não podem ter comunhão comigo, vocês estão sem esperança. Isso é a justiça de Deus. Corretamente a justiça de Deus. É o que nós merecemos, separação de Deus, separação da presença, das bênçãos, dos benefícios, mas a graça de Deus diz o quê? Não. A minha graça basta, a minha graça exige que todos venham para mim, minha graça exige que todos sejam salvos, a minha graça exige que a chuva caia, que o sol se levante, a minha graça. Então, como é que Deus consolidou os dois que são irreconciliáveis? Eu falei agora há pouco, a graça e a justiça de Deus, as obras, a lei, elas são irreconciliáveis. Ou nós vamos ser salvos pela nossa justiça, ou nós vamos ser salvos pela graça. O problema é que nós não temos justiça. Então Cristo veio, se entregou a si mesmo para poder conciliar o que para nós é irreconciliável. Porque a nossa vida não é merecedora. Nós não somos merecedores. Então Cristo veio e se entregou a si mesmo, por nós. Isso é graça. Isso é justamente a graça. E essa graça está ligada com o amor. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. Esse se entregou por nós é a graça. E essa graça é fruto do amor, como também Cristo nos amou. Então nós temos o amor que gera a graça, e nós temos a graça que é aperfeiçoada, e aqui no caso de Cristo, ele se entregou justamente para cobrir aquilo que nós não tínhamos como cobrir. Ele se entregou por nós, é a nossa graça. A lei, a justiça nos dispensa condenação, justa condenação. A graça dispensa amor. E se eu crescer na graça, eu vou poder entender a graça, eu vou poder entender o amor de Deus, e o mais importante é o ponto que eu quero frisar: andai em amor. Nós precisamos andar em amor como Cristo andou e se entregou por nós. Então, o amor e a graça de Cristo estão juntos. E se nós vamos andar em amor, nós precisamos também, como Cristo, andar em graça. Cristo andou em amor e se entregou por nós, graça. Nós temos que andar em amor, nós temos que andar em graça. Por isso que devemos crescer na graça. Esse favor, esse benefício imerecido que nos é dado, algo que não merecemos por direito ou por merecimento, é algo que nós devemos também fazer. Efésios 5:2, andar em amor. Como é que eu ando em amor? Andando como Cristo andou e se entregou por nós, ou seja, em graça. Então nós temos que andar em amor, nós temos que andar também dispensando graça aos outros. Eu devo andar amando, andar em amor, e eu só vou andar em amor se eu andar dispensando, distribuindo, fluindo graça. Amor que recebemos de Deus e a graça que recebemos de Deus. Então devemos ser canais do amor e da graça de Deus. E esse talvez seja dos mandamentos, das ordenanças mais difíceis. Viver em graça, andar em amor. Eu vou dar alguns exemplos do que seria andar em graça ou andar em amor, dispensar a graça. Se alguém nos xinga, não que imagine alguém xingando qualquer pessoa aqui, pessoas tão maravilhosas como nós somos, mas se alguém lhe agride verbalmente, alguém lhe xinga, qual a sua atitude imediata? Bom, você não pensa assim, mas na sua mente está assim: bom, eu vou xingar ele, mas eu vou xingar ele de uma forma 10 vezes pior do que ele me xingou. É ou não é? Diga a verdade. Se alguém lhe dá um tapa de um lado do rosto, Jesus mandou fazer o quê? É isso que o ser humano faz.
Se você tem dúvida, sai lá fora e dê um tapa na cara da primeira pessoa que você vê. Você vai perceber que não é o natural a pessoa falar, agora até desse lado aqui, ó. Isso é andar em graça. Você me xingou, então eu tenho o direito de xingar você de volta. Você me dá um tapa na cara, então eu tenho o direito de não dar um tapa na sua cara. Isso é a lei. Dente por dente, olho por olho. É interessante, você sabia que essa lei no Velho Testamento se referia a tratamento de escravos? Se você tinha um escravo e você machucava um escravo a ponto de quebrar um dente ou cegar-lhe, você precisava, ou você tirava o seu olho, o seu dente, ou você podia compensá-lo, tipo, dando-lhe a liberdade. Mas isso nada a ver com a mensagem de hoje. A mensagem de hoje é o seguinte, a lei exige, xingou, xingar de volta. Graça diz o quê? Dá um tapa aqui, dê nesse outro lado aqui. Então, se alguém nos ofende verbalmente, o que a graça faz? Bom dia para você também. Você não revida. Você estende graça. A mesma graça que Deus estendeu por nós. A mesma graça que em Efésios 5:2 fala que Cristo se entregou a si mesmo por nós. Nós temos que então nos entregar. Nem se compara o que Cristo, como e pelo que ele se entregou, mas nós devemos então também dispensar graça. Você me ofendeu, mas eu não vou ofendê-lo de volta. Você me deu um tapa na cara, eu vou oferecer a outra face. Isso é andar. Se alguém me chatear, a nossa tendência é o quê? Eu vou me vingar. A pessoa me chateou, me fez mal. Ou, isso é muito mais sério, você tem a percepção que alguém lhe fez mal. Você criou a ideia, talvez a pessoa, não era a intenção da pessoa, talvez a pessoa nem fez nada, mas, como eu sempre digo, percepção é a nossa realidade. Então, se a nossa percepção é que aquela pessoa de alguma forma nos ofendeu, então nós vamos querer revidar. E há vezes que a pessoa nos ofende mesmo, a pessoa nos agride mesmo, a pessoa nos chateia mesmo. Mas imaginário ou não, quando alguém nos chateia, nós não devemos, eu vou me vingar. Me chateou, agora eu vou lhe pegar, agora você vai ver uma coisa, você vai se arrepender que acordou hoje. Essa é a tendência natural, andar na graça, andar em amor, é isso, é você não revidar, é você dispensar graça. Nós temos que crescer na graça e aplicar essa graça às pessoas ao nosso redor, se merecem ou não. Ah, pastor, mas aquela pessoa não é a primeira vez, não. Já é a 20ª vez hoje de manhã que ela faz isso. Ok. Suponhamos que ela mereça vingança. Suponhamos que ela mereça revidar. Me diga uma coisa. Nós merecemos salvação? Nós merecemos perdão? Não. Pois é justamente essa graça que nós devemos dispensar aos outros. Não interessa se a pessoa merece, provavelmente não vai merecer, como nós certamente não merecemos. Mas devemos dispensar a graça do mesmo jeito. Crescer em graça é a gente desenvolver uma simpatia pelos outros. A palavra simpatia no português, ela tem alguns sentidos. Um deles é, por exemplo, alguém como eu, sou uma simpatia. Alguém que é simpático, alguém que é agradável, alguém que é fácil de lidar, alguém que é maravilhoso, enfim, eu. Tá? Mas não é esse o sentido que eu estou falando. É simpatia no sentido literal. No dicionário, entre muitas definições da palavra simpatia, nós vamos encontrar, se não me engano, a terceira definição, assim, compenetrar-se dos sentimentos de outrem. É você se compenetrar, ou seja, você vai sentir, você vai se colocar no lugar daquela pessoa. Esse é um significado da palavra simpatia. E nem sempre a pessoa a quem devemos dispensar simpatia é uma simpatia. Muitas vezes é o oposto.
mas nós devemos nos compenetrar. Essa palavra simpatia no português, se você olhar no dicionário e for ver a etimologia dela, ela é feita de duas palavras gregas. O prefixo sim, que é um prefixo que denota harmonia, que denota junto ou chegado a. É daí que temos palavras como sintonia, né? Você vai sintonizar no rádio, sintonizar alguma frequência, você está no mesmo tom. Nós temos sinfonia, uma orquestra sinfônica, são vários sons, vários instrumentos que estão em harmonia, estão em conjunto. Então é chegado a, ou está junto com. A segunda parte da palavra simpatia vem do grego pathos. A palavra pathos significa sentimento, emoção ou até sofrimento, tipo angústia. Então, simpatia literalmente quer dizer você está sintonizado, você está em harmonia com o sofrimento ou como a pessoa se sente. Podemos sintetizar isso na frase, se colocar no lugar daquela pessoa. Você vai se sentir, você vai simpatizar, você vai dizer, e se fosse eu ali? E se fosse eu passando por aquilo? E você então, você sente aquilo, mas mais do que isso, você dispensa a graça. João 3,16 falou o quê? Que Deus amou o mundo. Que ele falou, eu sinto muito, mas vocês são pecadores, não vão para o céu. Eu sinto muito, o meu coração está muito triste. Não, que ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele fez algo a respeito. Então, simpatia, dispensar graça, não é ficar olhando e dizendo, que coisa mais chata. Eu não gostaria de estar na sua situação. Isso não é simpatia completa. Isso é você se compenetrar, mas não é graça, porque a graça vai lá e faz algo a respeito. Aquilo vai gerar alguma coisa, não vai ficar só no... Não é emoção barata, é graça. E graça, ela é de graça para quem recebe. Graça não é de graça para quem dispensa a graça. A salvação é pela graça, mas houve um custo. A salvação não nos custa nada, mas houve um custo. A salvação tem um preço, mas não sou eu ou você que paga. Quem pagou a nossa salvação foi Cristo, mas nunca esqueça que a salvação tem um preço. Nós chamamos de um bom preço. E esse bom preço não está falando para uma pechincha, não. Esse bom preço quer dizer foi um alto preço, um grande preço. A graça é de graça para quem recebe. Então, quando nós crescemos na graça e somos comandados a andar em amor, em Efésios 5:2, como também Cristo andou e se deu por nós graça, nós devemos também andar em amor e dispensar graça, assim como Cristo andou em amor e dispensou graça, nós devemos andar em amor e nós dispensar graça. Estamos compenetrando-nos com as pessoas e as situações ao nosso redor, ao sofrimento, à necessidade das pessoas ao nosso redor. E dentro do que nos é possível, fazer algo a respeito. Intervir de alguma forma. E nunca, jamais, ser o causador daquele sofrimento. Se a pessoa que traz, de alguma forma, ou que cria, ou que aumenta aquele sofrimento, devemos sempre buscar aliviar e abençoar e tratar. E andai em amor. Crescer na graça é se entregar aos outros. É entregar o seu tempo, o seu tesouro, o seu talento, todo o seu ser. É você fazer o que você pode. E muitas vezes nós somos muito judiciosos e econômicos com o nosso tempo, tesouro e talento, quando é com os outros. Para nós não. Para nós não tem limite. Agora com os outros, não. Que eu estou ocupado, é que eu estou atarefado, que eu não tenho, que eu não estou... Mas quando é para a gente dá um jeito. Ainda bem que Deus o pensou assim, né? Deus o pensou assim. Ele amou o mundo e dispensou graça, que lhe custou muito caro, custou a vida do seu filho. Então crescer na graça é se entregar pelos outros. Crescer na graça significa aplicar a graça de Deus em nossa vida diariamente, mostrando bondade, perdão, generosidade e compaixão aos outros, e assim refletir Cristo. Refletir
Cristo. Não é para fazer isso para todo mundo ver como eu sou bonzinho, maravilhoso. Esse não é o alvo. O alvo é nós dispensarmos Cristo. Abram suas Bíblias comigo para Gálatas 5. Gálatas 5. E nós vamos ver aqui, versículo 22 e 23, que tratam dos frutos do Espírito. Estamos hoje falando sobre crescer em graça, que é uma ordem, um mandamento que Deus nos dá. Definindo o que é graça. Graça é algo que nós recebemos, mas não merecemos, não é nosso por direito, mas é nosso porque alguém pagou o preço, é o preço da graça. Alguém pagou o preço para que eu tenha essa graça não merecida. Nós devemos andar em amor, dispensando graça de Deus. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é, e aí ele lista os frutos do Espírito aqui: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Quero focar no versículo 23, contra estas coisas. Que coisas? Os frutos que acabou de ser listado no versículo 22, não há lei. Nós começamos falando sobre a graça sendo o oposto da lei, das obras. Então, contra estas coisas, contra os frutos do Espírito, não há lei. Qual a implicância disso? A implicância disso é que estas coisas aqui, não há lei contrária, ou seja, só dar o contexto aqui. Se a gente ler os versículos anteriores ao 22, ele lista as obras da carne. E existe lei contra as obras da carne. Existe, ou seja, ela é moralmente, espiritualmente errada, pecado. Todas as obras da carne são efetivamente pecaminosas, tá? E aqui fala que contra essas coisas não há lei. Mas aqui nós temos uma referência à lei que se contrasta com a graça. Lei e graça não se misturam, porque ou é uma coisa ou é outra. Se é isso, não pode ser isso, e se é isso, não pode ser isso. Tá? Então nós temos aqui alguns frutos, algumas qualidades, e frutos do Espírito, a palavra que Deus usa é o fruto do Espírito, alguns frutos, que ele vai nos ajudar e vai demonstrar como nós estamos andando na graça. Isso vai ser a causa e o efeito. Os frutos do Espírito são causa e efeito do nosso crescer na graça, do nosso andar em amor. Por exemplo, o primeiro, o amor, né? O fruto do Espírito primeiro é amor. E vai ser um resumo do que eu já falei. Mas o que é amor? Amor é a gente amar os não amáveis. Amor é amar os difíceis de amar, é amar até o inimigo, se for o caso. Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais no céu. Então veja só. O que é graça? É um favor não merecido. Alguém que é meu inimigo, alguém que me maldiz, alguém que me odeia, alguém que me maltrata, me persegue, merece o meu amor? Não, não merece. Mas nós devemos o quê? Amá-los mesmo assim. Não interessa se é inimigo, se persegue, se maltrata, devemos amar mesmo assim. E como isso se transmite em nossas vidas? Se eu devo amar os meus inimigos, vamos para o casamento. Esposas e maridos. O seu marido merece o seu amor, a sua esposa merece o seu amor? Provavelmente não, mas isso não é desculpa. Se eu devo amar o meu inimigo e que me maltrata, agora, se você está casada com alguém que lhe odeia, lhe maltrata, aí o problema é outro, mas sabe uma coisa? É um problema, mas é um problema seu. Ou problema nosso. Porque nós devemos amar, mesmo que não é amável. Eu entendo, eu espero que você entenda, que existem situações na vida em que talvez o seu esposo, a sua esposa, não vai ser tão amável quanto geralmente é, por vários motivos. Mas isso não é desculpa.
Se eu tenho que amar até os inimigos que me maltratam, que me perseguem, então acho que o nosso esposo, nossa esposa, está dentro dessa meta também. E vale para qualquer coisa. Tá? Lembrando que um dia, né, amai vossos inimigos, foi exatamente o que Deus fez. Deus nos amou quando nós éramos inimigos dele. Não, pastor, eu nunca fui inimigo de Deus. Foi sim. Colossenses 1:20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, 21, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo vos reconciliou. Como que nós somos reconciliados a Deus? Pela salvação em Cristo Jesus. Então, houve um dia em que eu e você, nós éramos inimigos de Deus, e Deus nos amou primeiro. Então, o que Jesus está dizendo em Mateus 5,44, amai vossos inimigos, não é nada mais do que Ele mesmo fez, do que Deus Pai fez. Amar os inimigos. O próximo aqui, gozo. O fruto do Espírito é amor, gozo. Nós não apenas devemos ter gozo, alegria em nossa vida, mas devemos levar e transmitir, promover gozo, alegria na vida das pessoas. E não tristeza e lamúrias, mas ser fontes. Ser uma fonte de gozo, uma fonte de alegria. Propagar isso, que é o que? É um fruto do Espírito. Tem gente que nunca vai propagar gozo porque não tem gozo. Por que não tem gozo? Porque não tem o fruto do Espírito. Por que não tem fruto do Espírito? Porque não está andando com o primeiro fruto do Espírito, que é amor. E a graça e amor estão entrelaçados, como nós já vimos. Então a salvação é a maior fonte de alegria do mundo. Salmo 51:12. Isso aqui é Davi falando sobre essa alegria. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém em mim um espírito voluntário. A alegria da salvação. Ontem nós saímos, um grupo ficou aqui em Salvador Lira, outro grupo foi lá para Rio Largo, e no total foram 19 almas salvas, foram 19 pessoas que receberam o gozo e a alegria. É uma forma de transmitir, não é a única forma, mas é uma forma de você transmitir a alegria de Deus, transmitindo a salvação, transmitindo o Evangelho, levando o Evangelho. Ontem lá em Rio Largo, a gente vai na mesma praça ali, né, num conjunto, e um dos grupos que eu falei, tinha 2 jovens, adolescentes, sentados numa mesa na praça, eu cheguei junto, comecei a falar com eles, e um deles falou assim, o senhor já falou comigo, algumas semanas atrás aí. Aí eu falei, que bom, maravilhoso. Aí eu virei para o outro, e você? Ele falou, não, eu não estou sabendo não. Aí eu preguei o Evangelho para ele, e ele foi salvo. E no final vem um outro jovem, e perguntei, você, meu jovem, já tem certeza da salvação? Ele falou, já sim. Ele falou, não foi você, mas alguém da sua igreja teve aqui uma semana aí, falou comigo, e hoje eu tenho certeza da minha salvação. Olha que maravilha, gente. Espalhando gozo, espalhando alegria. Não só lá, mas em todo lugar. Eu achei interessante que eu falei com 3 pessoas, e das 3, 2 eram salvas. Uma, eu tinha levado a Cristo, e a outra, não sei quem foi alguém que da equipe lá, que foi para Rio Largo no passado. Mas enfim, espalhando alegria, dispensando gozo. O próximo fruto é paz. Salvação também da paz. Quer espalhar paz? Melhor paz é paz com Deus. É a paz da salvação. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Eu fui justificado pela fé, ou seja, eu fui salvo pela fé, e eu tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como que espalhar paz? Espalhando o Evangelho. É a fonte da paz. Mas também nós podemos espalhar paz no sentido de não espalhar conflito, de sermos graciosos. Quando existe graça, existe menos conflito. Porque quando existe graça, nós dispensamos amor, nós dispensamos aquilo que a pessoa não merece. Eu não vou dar um tapa na sua cara, eu não vou chatear você, eu não vou xingar você, porque você fez comigo. Então, a paz, através da graça, ela traz paz, ausência de conflitos e bagunças. Então devemos estender a paz mesmo para quem merece a nossa ira. Dizer isso aqui,
A ira nem sempre é errado. A ira, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo, é justificável. Eu vou dar um exemplo. Eu vou ler para você aqui, João 2,14. Vocês vão saber o que eu estou falando. E achou no templo, Jesus, achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azarrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai aqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Diga uma coisa, qual você acha que era o estado que Jesus se encontrava? Já que vai falar, virar uma mesa, fazer um chicote? Não, ele estava irado. Justamente irado. Que estavam fazendo da casa do pai dele, da casa dele, do pai dele, uma casa de venda, de comércio. Pastor, mas por que estavam vendendo animais no templo, trocando dinheiro? O que é isso? Gente, templo ali em Jerusalém, naquela época era tudo a pé, ou de animal. Então se você morava longe, você tinha que trazer um animal para fazer o seu sacrifício. Só que talvez o animal não sobreviveria. Tem seu animal novo, de até 1 ano de idade, perfeito e macho. Quer dizer, de lá para cá o animal pode até morrer, se perder, ser roubado. Então o que você fazia? Você ia até o templo e ali você comprava o seu animal. O problema é que os vendedores estavam vendendo animais que eram velhos, doentes, aleijados. E os cambiadores? O templo tinha uma moeda própria. É como se aqui na igreja não aceitamos real. Apesar que aceitamos, viu? Dólar, real, ien, bitcoin, qualquer coisa. Aceitamos qualquer coisa. Mas digamos, aqui não aceitamos real. Aqui nós temos uma moeda. É chamada um pastoral. Tem um real, tem um pastoral. Tá? Então, essa moeda pastoral, a gente vende ali, você vai, você compra essa moeda e você faz sua oferta. O templo tinha uma moeda própria. Então a pessoa chegava lá, lembrando que vinham judeus que vinham de outras terras, seja de onde que for, eles vinham e eles então compravam dinheiro, moeda do templo para fazer as ofertas. E os cambiadores estavam dando um câmbio péssimo, estavam roubando as pessoas. Por isso que Jesus falou lá, e ficou irado, falou, vocês estão fazendo a minha casa uma casa de venda, vocês estão roubando, vocês estão vendendo animais que não são aptos para o sacrifício. Animal tinha que ser macho, menos de 1 ano e saudável. E pelo que nós vemos lá, nem todos os animais se encaixavam nesses pré-requisitos. Então, isso era o motivo. Mas entenda, eu quero dizer o seguinte, na medida certa, na hora certa e pelo motivo certo, a ira é justificável. Se alguém entra na sua casa para machucar você, para prejudicar você e sua família, não posso ficar irado porque é pecado. Não, fique irado, fique irado. Eu tenho um taco de beisebol em um certo lugar, que eu não vou dizer onde é que é, por caso minha ira aumente. Eu tenho arco e flecha, tem besta também, viu? Só tá avisando aí. Eu fiz essa piada anos atrás, não é verdade. Eu falei, eu vou deixar o portão entreaberto, colocar uma nota de R$100 assim, ficar só esperando. Primeiro que for pegar, tchá! Aí também já é exagero. Nunca fiz isso, nunca faria. É humor negro, mas enfim. Mas há momentos que ira é justificada. O problema é quando nós ficamos irados pelo motivo errado, na medida errada. Sabe o que Jesus poderia ter feito aqui? Fazer chover do céu fogo. Não, ele fez a medida certa. E por que lá em Sodoma e Gomorra choveu fogo? Porque ali foi na medida certa. Deus avisou, eu já estou por aqui. Tanto que mandou tirar Ló e sua família de lá. Então, ira nem sempre é errado. Depende do motivo, depende da medida, depende da ocasião, mas enfim. Pegando carona nisso aqui, longanimidade, que é o próximo fruto do Espírito. Seja paciente, para quem não mereça. Lucas 23, 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Ali estava Jesus, nunca pecou, nunca fez mal a ninguém, Filho de Deus, perfeito em justiça, cheio de graça. Foi humilhado, torturado, pregado numa cruz, estava lá morrendo. O que foi que ele falou? Perdoa-lhes.
E ali estávamos nós, viu? Não fisicamente, mas ali estávamos nós. Nós fomos a causa da cruz. Aí eu pergunto, nós merecemos? Jesus falou, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele poderia ter descido dali e dado o cabo de tudinho. Quando foram prendê-lo, que Pedro tirou a orelha de Malco, do servo, Jesus botou de volta e falou, se eu quisesse, Pedro, eu chamava uma legião de anjos. Você sabe o que um anjo é capaz de fazer? Imagine uma legião. Ou seja, não foi falta de poder, não foi falta de nada, simplesmente foi Deus sendo longânimo, sendo paciente. Então seja paciente, Deus é paciente conosco. Seja paciente com as pessoas que não merecem a nossa paciência. Rapaz, é a 20ª vez que você... Pois é, Deus é paciente conosco, nós devemos ser pacientes também. Jesus chamou o próprio Judas de amigo. Mateus 26:49, e logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que fizeste? Amigo? Amigo? Jesus chamou Judas, que acabou de o trair, de amigo. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Pois é, Jesus chamou um traidor de amigo. Isso é paciência? É ter longanimidade? Sim. E nós devemos fazer o mesmo, ter paciência com quem não merece. Aí nós temos aqui, continuando, só para terminar aqui, benignidade e bondade. Eu trato junto porque os dois são muito parecidos, mas nós devemos ser bondosos, devemos ser benignos. Romanos 12:21, não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso aqui é graça, é a definição da graça. Alguém lhe faz mal, não retorne mal. Não lute, não devolva mal por mal. Vença o mal pelo bem, faça o bem. Para quem não merece, seja paciente para quem não merece. Os frutos do Espírito. Um dos últimos, a fé. João 21:6, tornou-lhes a segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Sim, pastor, o que tem isso a ver com fé? Essa conversa aqui, é Jesus e Pedro conversando, tá? Depois da ressurreição, eles foram pescar, Pedro falou, eu vou pescar, ele basicamente abandonou o ministério e voltou para a antiga profissão de pescaria. Eles estavam lá pescando, Jesus aparece na margem, e ele era batista, porque ele preparou ali uma fogueirazinha, fazendo um churrasco com peixes e pães, obviamente, era da Igreja Batista Metropolitana. Então lá estava eles, Pedro viu, João viu, Pedro impetuoso, se lançou no mar, nadou até lá, mas essa conversa aqui é a primeira conversa que eles têm desde Cristo, desde que ele negou a Cristo. Lembra que ele falou, jamais o negarei, eu morro e vou preso. Jesus falou, em algumas horas você vai me negar, 3 vezes, antes que o galo cante. Pois bem, depois daquilo, e Pedro, ao negar pela 3ª vez e ao ouvir o galo cantando, ele fez o quê? Ele ficou amargo, chorou, ficou arrasado, acabado, e foi como ele disse, eu estou fora do ministério, eu vou pescar, vou voltar para minha antiga profissão. Como é que eu neguei Cristo? Depois de tudo que eu vi, tudo que eu testemunhei, tudo que ele fez através de mim, eu andei nas águas, eu vi ele ressuscitar mortos, curar os doentes, dar vista aos cegos, eu vi tudo isso. Como que eu fui negá-lo? 3 vezes e ele me avisou que eu ia fazer isso, e eu fiz. Acabou para mim, eu não tenho mais jeito não, acabou. Eu não sou digno do ministério. Vou pescar, vou voltar para minha antiga vida de pescador. Aí teve essa conversa. Diga uma coisa, você teria fé em alguém que fez o que Pedro fez? Na minha opinião, Pedro seria a última pessoa que deveria ter sido chamado para ser o apacentador das ovelhas de Cristo. Chame João. Pedro e João entraram na casa do sumo sacerdote. Pedro ficou do lado de fora, no fogo, se aquecendo, e o negou 3 vezes. João entrou lá dentro, onde Jesus estava sendo julgado. Quem demonstrou mais coragem? Pedro ou João? Pois é. Mas ele não chamou João. Jesus teve fé em Pedro. Às vezes nós precisamos
ter fé em alguém que não merece. Às vezes pessoas como Pedro que dizem, eu sou ridículo, eu estou acabado, eu não tenho jeito, eu não tenho saída, eu não... Tenha fé nessa pessoa. Não descarte. Você não tem jeito. Você não tem jeito, esquece, acabou-se. Pedro era o candidato para ser dispensado. Jesus falou, apacente as minhas ovelhas. Imagina Pedro pensando, você tem certeza? Tanto que você vê a conversa, tornando-lhe segunda vez, Simão, ama-me. Note, a segunda vez, houve 3 perguntas. Depois vocês leiam aí para a gente não delongar e tá fugindo um pouquinho aqui, mas nesse episódio 3 vezes Jesus perguntou, Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Amo. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu me amo. No português é amo, 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 amo. E no grego é diferente. É um trocadilho entre ágape e philos. Ali era Pedro tendo dificuldade, ele tinha dificuldade dele dizer que amava Cristo. Tipo assim, como Cristo eu vou dizer que lhe amo, 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 amo mesmo, se eu acabei de negar você e você me avisou? Então Pedro não estava tendo fé em Pedro, mas Cristo teve fé em Pedro e falou, apacente as minhas ovelhas, você vai ser o chefe. Logo eu, logo você. Devemos ter fé, que é justamente um dos frutos do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e fé. Fé não só nesse aspecto, mas fé também em nós darmos fé para quem não merece a nossa fé, a nossa confiança. Prosseguindo, mansidão é um fruto do Espírito. Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Existe grande recompensa para os mansos. Quem é os mansos? Bom, os mansos, se você ler o contexto, é a pessoa que exerce misericórdia. É a pessoa que exerce graça. Ele é manso, ele não vai, você dá um tapa na cara, ele não vai... O que o não manso faz? Você me deu um tapa na cara, agora eu vou dar um chute no nariz. O manso faz o quê? Agora desse lado. O manso não revida, o manso não busca vingança. Aqui está dizendo que bem-aventurados, abençoados são os mansos, porque herdarão a terra. Existe grande recompensa. São os que não tratam os ruins como os ruins merecem ser tratados. O manso não faz isso. E por último, temperança, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Note que faz a comparação aí de se embriagar, de se encher de vinho e de se encher do Espírito. Tá? Mas é uma forma, a única forma de a gente ter temperança real. Temperança tem autocontrole. Nós temos o poder do Espírito Santo. Nós temos que recorrer ao Espírito Santo para ter controle. Muito que a gente fala é porque eles querem ter temperança própria. Não, eu vou. Não, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Nós temos que ter o fruto do Espírito, que é o quê? Temperança, é um fruto do Espírito. Está lá. Não é nossa obra. Temperança não é a gente. Eu vou tentar. Não, isso é uma obra. Sua obra, minha obra. E contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito é alguma coisa que vem pela graça, vem pelo amor. É o Espírito Santo que dá quando nós nos rendemos ao seu controle e à sua direção. Então sempre recorra ao Espírito Santo. Em resumo, crescer na graça. Crescer é um movimento para frente. É progressivo, é crescer. Sempre crescendo, nunca diminuindo. Se a gente pode crescer, também a gente pode diminuir. Então nós temos que sempre estar crescendo na graça, para frente e aos poucos. Você não vai orar hoje à noite, amanhã de manhã acordar cheio de graça. Não é assim que funciona. É aos poucos, é para frente, é progressivo. Hoje, melhor que ontem, mas não tão bom quanto amanhã. Sempre progredindo, sempre para frente. Se não fosse a graça de Deus, nós estávamos literalmente fritos. Crescer na graça não é natural,
E não é necessariamente fácil, mas é uma ordem. Mas é uma ordem. Antes crescei na graça e conhecimento, no versículo 18 do nosso texto. Antes crescei na graça e conhecimento. Nós temos que crescer no nosso conhecimento do que é graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia é chamada de verbo. Cristo é chamado de verbo. Para você aumentar, crescer o seu conhecimento de Cristo, tem que crescer o seu conhecimento do quê? Isso aqui, ó. Você não vai conhecer Cristo se não conhecer a sua palavra, porque isso aqui é Cristo. Cristo é a personificação da palavra. Por isso que é chamado de verbo. Por isso que o seu nome é a palavra de Deus. Então Cristo é o nosso exemplo e Cristo sempre foi cheio de graça. E nós devemos ser cheios de graça. Vou ler um versículo e vou encerrar. João 1, versículo 14. O verbo se fez carne. O verbo, isso aqui, ó, se fez carne. E habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Nós devemos também ser cheios de graça e verdade, e crescer na graça de Cristo.